paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui em João capítulo 8, versículo 32, Jesus falou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E aqui também em Mateus 22, 29, Jesus ele falou assim: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E também no texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou em outras traduções, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento ou porque lhe falta conhecimento. Veja que o tempo todo, na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus ele está enfatizando o valor do conhecimento bíblico, o valor do conhecimento das Escrituras. O próprio Jesus, quando lhe perguntaram a respeito do conhecimento, quando lhe foi perguntado a respeito de como conhecer a Deus, ele falou que conhecer a Deus, que a vida eterna, na verdade, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, e Jesus Cristo que foi enviado por Deus. O tempo todo, Jesus enfatizando o valor do conhecimento. O tempo todo, Jesus valorizando o estudo das Escrituras Sagradas. Eu lembro que após a ressurreição de Cristo, Jesus, na passagem de João, fala que Jesus, no caminho de Emaús, havia dois jovens conversando, que haviam participado de tudo que aconteceu em Jerusalém. Tinham visto ali o Cristo crucificado. Então, eles tinham a promessa de que Jesus haveria de ressuscitar, como de fato ressuscitou no terceiro dia. Mas eles iam caminhando na sua tristeza de coração, na sua incredulidade. Já era o terceiro dia e eles iam conversando, falando entre si. Mas ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia e até agora nada. Será que é mentira? Será que ele foi apenas um revolucionário? E Jesus aparece no meio deles, andando no meio deles, e repreende-os pela dureza do coração. Repreende-os falando que, assim como estava escrito em todos os profetas, era necessário que se cumprisse tudo que havia sido escrito. E Jesus os repreendeu pela dureza do coração. Então, a partir dali, Jesus começou a expor, desde os profetas, os salmos, Jesus veio passando por todas as escrituras, mostrando que tudo que haveria de acontecer com o Filho do Homem, ou seja, Jesus estava falando que tudo que aconteceu com ele, até a crucificação tudo já estava registrado nas Escrituras Sagradas. Então Jesus mais uma vez endossando o conhecimento bíblico. Por que Jesus tanto endossou o conhecimento bíblico? Por que Jesus tanto enfatizou o valor do conhecimento? Por que ele falou analisar as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna? Ou seja, ele valorizou grandemente, ele ensinava seus discípulos a se apegarem ao estudo bíblico. Então, olhando por esse aspecto, nós chegamos à conclusão, porque a própria Bíblia Sagrada nos mostra com clareza sobre o valor do conhecimento bíblico, mostrando que através do conhecimento bíblico a fé ela é solidificada, ela é enraizada dentro do nosso coração. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é isso que está escrito na palavra do Senhor? Pois é, se a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e somente através de uma fé viva na palavra de Deus que nós teremos condições de enfrentar os reveses da vida. De outra forma nós sucumbimos, de outra forma nós não temos força alguma para enfrentarmos as tribulações que nos chegam, porque nós não sabemos o que pode nos vir amanhã. Nós não sabemos. O importante também não é nem tanto saber o que pode ocorrer conosco amanhã, seja de bom ou seja de ruim. O importante é nós estarmos preparados espiritualmente para o que pode nos acontecer amanhã, para o que pode nos vir amanhã, para o que pode chegar às nossas portas daqui a pouco. O importante é estarmos preparados. E como é que nós nos preparamos? Solidificando a nossa fé em Deus, solidificando, enraizando a nossa fé na palavra do Senhor. E isso só é possível através do conhecimento. Isso só é possível através do estudo bíblico. Agora, a grande questão aqui é o que é a igreja de Cristo na Terra? Quando eu falo igreja de Cristo na Terra, estou me referindo à maioria das igrejas que comprometeram exatamente esse conhecimento bíblico, privando o povo da aprendizagem. Porque é exatamente o que a maioria dos pastores estão fazendo hoje em dia. Mataram a EBD. Destruíram a EBD, fecharam as portas de suas igrejas para a EBD. O que é a EBD? Escola Bíblica Dominical. Lembra a Escola Bíblica Dominical? Eu lembro perfeitamente quando eu me converti. Eu ia com alegria nas partes da manhã, nas manhãs de domingo para a minha igreja, onde ali eu aprendi a respeito das doutrinas bíblicas, porque é isso que você aprende dentro de uma EBD. Você aprende a Bíblia Sagrada.
você bebe diretamente da fonte, você aprende a respeito das doutrinas da graça. O que são doutrinas da graça? A maioria dos pastores nem sabe o que significa isso. Aliás, o povo nem sabe o que significa doutrinas da graça. Por quê? Porque nunca ouviram. Só ouvem a respeito de campanha da prosperidade aqui, só ouvem a respeito de campanha de cura ali, só ouvem a respeito da flor ungida acolá, do sabonete ungido lá, só ouvem a respeito de culto, de pula-pula pentecostal. Não sou contra não, pode pular pentecostalmente, vamos falar assim, mas onde está o estudo bíblico? Onde que a Bíblia, que lugar que a Bíblia Sagrada está ocupando na sua igreja? A Bíblia Sagrada foi relegada a segundo plano para dar lugar a louvores, para dar lugar a oportunidades infindáveis dentro de um culto, para depois sobrar somente 15 minutos para o pregador desenvolver, ou pelo menos tentar desenvolver uma palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus deixou de ser importante dentro da maioria das igrejas. Os pastores não valorizam mais a escola bíblica dominical, porque para eles o que interessa é atrair as pessoas, não importa por que modo, de modo que seja garantido o seu dízimo e a sua oferta, de modo que venha sustentá-lo financeiramente. Porque é o que está interessando para os pastores hoje em dia, somente dízimos e ofertas, somente dinheiro. Então, veja bem, a escola bíblica dominical, que é o carro-chefe, ou pelo menos deveria ser o carro-chefe, é o que vai realmente formar a vida de suas ovelhas, ou é o que verdadeiramente vai estruturar a fé através do conhecimento sólido no coração dos crentes, mas é exatamente a EBD, a Escola Bíblica Dominical, que faz esse papel, que cumpre esse papel, que tem sido retirada das igrejas hoje em dia. É raro hoje em dia você encontrar uma igreja onde existem estudos bíblicos. É raro, muito raro, principalmente a IBD. Não tem mais, porque as igrejas não se importam mais com o conhecimento bíblico. O importante é emocionar as pessoas, o importante é encher de psicologia barata atrás dos púlpitos, mas a pregação verdadeira do evangelho, isso aí é deixada de lado. As pessoas não têm tido conhecimento da palavra do Senhor Deus. As pessoas não conhecem mais as doutrinas da salvação e, portanto, não estão salvas. A maioria das pessoas acredita naquele Deus, assim como as pessoas, qualquer um da rua acredita em Deus, sem base nenhuma, sem conhecimento nenhum. Apenas existe que Deus, cada um faz uma imagem de um Deus e está tudo bem. Quando na verdade Jesus falou que é necessário que nós venhamos conhecer as Escrituras. Ou será que ele falou isso à toa? Ah não, isso aí foi na época de Cristo, Jesus nem sabia o que estava falando, o importante é que eu estou aqui expondo um Jesus à minha maneira. É assim que fomos ensinados dentro da Escritura Sagrada? É assim que a Bíblia Sagrada ensina? Não é à toa que as pessoas estão numa ignorância completa das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque a única coisa que as pessoas aprendem quando entram dentro de uma igreja, ou é um jantar que vai ter naquela noite, não é assim? Festas dentro da igreja, ou campanhas e campanhas da prosperidade, campanha disso, campanha daquilo. E quando se chama também um pregador ali, ele não prega, ele emociona as pessoas, não ensina, apenas estimula as pessoas a um emocionalismo barato. Mas o evangelho mesmo, a verdadeira palavra de Deus não é pregada, muito menos ensinada. Então, como é que as pessoas vão poder solidificar a sua fé nas Escrituras Sagradas se elas não têm conhecimento das Escrituras Sagradas? O fato de haver igrejas por aí e falarem de Jesus não quer dizer que aquela igreja seja bíblica. Ponha isso na sua cabeça. O fato do seu pastor falar de Jesus não quer dizer que ele tenha conhecimento dos caminhos de Cristo. O fato do seu pastor falar de Jesus, o fato dos louvores dentro da sua igreja citar o nome de Jesus, não quer dizer nada. Não quer dizer que tal igreja, tal pastor seja bíblico. Muito pelo contrário, às vezes o nome de Jesus virou apenas um clichê dentro da igreja, só para dizer que é de Jesus aquela igreja. Mas será que realmente é de Jesus ou é do homem? Será que é Jesus que está à frente daquela igreja? Porque se Jesus está à frente daquela igreja,
Então tem de haver uma preocupação, e deve estar havendo uma preocupação, se é que Jesus está à frente daquela igreja, de formar as pessoas no conhecimento da Bíblia Sagrada, de ensiná-las as doutrinas da graça de Deus, de modo que elas não venham tropeçar pelo caminho, de modo que elas não venham, diante de qualquer vento de tribulação, pensar em se descambar para os caminhos trevosos do mundo, pensar em se desviar, se afastando da presença de Deus. A maioria das pessoas são apenas emocionadas dentro da igreja. Estão num culto emocional, não espiritual. Culto emocional é aquilo em que você acha a igreja legal, mas ela não é espiritual. A igreja é legal, o povo é legal, mas não é espiritual. Porque uma igreja espiritual, ela verdadeiramente prega a palavra de Deus. Se tiver que confrontar o coração do pecador, confrontá-lo para que ele venha abandonar seu velho estilo de vida pecaminoso, vai fazer isso, deve fazer isso, porque nem eu nem você somos puros, nem eu nem você somos perfeitos, precisamos ainda das repreensões bíblicas, precisamos ainda sermos chamados à santidade, sermos chamados diariamente ao arrependimento, porque diariamente nós estamos endurecendo o nosso coração. Quantas mazelas nós temos dentro do nosso coração, quantos vícios há dentro da nossa alma, quantas coisas erradas ainda há dentro de nós, e não precisamos, portanto, das advertências bíblicas? Será que não precisamos mais do estudo bíblico para aprendermos a respeito da justificação pela fé, para que não venhamos cair na nossa soberba, na nossa arrogância de uma justiça própria? Porque a justificação pela fé atribui a glória extremamente, totalmente a Deus, não a nós mesmos. Será que não precisamos mais ouvir sobre as doutrinas da santificação, de modo que o cristão venha se separar do mundo, que é o que exatamente não está acontecendo hoje em dia? O cristão de hoje não se separa do mundo, leva o mundo para dentro da igreja, e a própria igreja está abraçando o mundo, tornando-se uma igreja mundana. Mas ninguém está percebendo isso. O importante é que é uma igreja, tudo é válido, pastor Éder. Tudo é válido. O importante é falar de Jesus. Falar de Jesus, até o diabo fala. Até o diabo fala de Jesus. Ao contrário do que você pensa. O diabo, ele fala de Jesus, se ele tiver que falar de Jesus, não um Jesus bíblico, um Jesus criado pela mentalidade dele para perverter o coração do homem. Até o diabo vai à igreja, o diabo frequenta a igreja, porque hoje em dia a igreja ela está num clima apropriado para que o inferno venha agir ali dentro. Porque onde não está a palavra do Senhor Deus confrontando o pecador, o coração do pecador, de modo que esse pecador venha buscar uma mudança radical de caráter, uma mudança de vida e um desejo de andar pelo caminho da santidade, se isso não está acontecendo, tal pessoa, ainda que se afirme crente, ela está andando na carne, segundo os conceitos da própria palavra de Deus. Então, a escola bíblica, a EBD, a escola bíblica dominical, ela morreu, porque não é mais importante para esses pastores. O importante agora é ganhar dinheiro. O importante é ter o status de uma igreja com 1.000, 2.000 pessoas, uma igreja cheia. O importante é manter o estilo de vida financeiro desse pastor através de uma igreja cheia, mediante os dízimos e as ofertas. Para que a EBD? A IBD vai estragar o meu negócio. Talvez pense esses pastores assim, a IBD vai estragar meus negócios. Porque a IBD, se der estudo bíblico na minha igreja, vai confrontar as pessoas, e as pessoas vão abandonar essa igreja, vão começar a achar a minha igreja muito radical. Que ache radical, mas que você vá para o céu, que leve outras pessoas também para a salvação eterna. É preferível isso, você ter poucas pessoas dentro da sua igreja, por suportarem a verdade, aquelas poucas pessoas, do que ter 2.000 bodes. Você está pastoreando 2.000 bodes dentro da sua igreja, inclusive você, pastor, como o bode principal em cima do altar. Por quê? Porque sem a palavra de Deus não há mudança de caráter, sem a palavra de Deus não há transformação. Você, crente, que está dentro da sua igreja, observe se a tua igreja valoriza a palavra de Deus. Se não valoriza a palavra de Deus, caia fora, pula fora dessa igreja. Eu concordo com aquele evangelista americano, Paul Washer, que fala: procure uma igreja mais próximo da Bíblia Sagrada. Porque tem aquela frase, procure uma igreja mais próxima da tua casa. Ele mudou essa frase e falou assim: procure uma igreja mais próxima da Bíblia Sagrada. E é verdade.
Se a tua igreja não valoriza a palavra do Senhor, pula fora dessa igreja, porque você não vai aprender nada com essa igreja. Você não vai ter crescimento dentro dessa igreja. Pula fora. Agarre-se a uma igreja bíblica, a uma igreja que se apega à verdadeira palavra do Senhor Deus. Uma igreja onde a pessoa de Jesus e seus ensinamentos estão em primeiro lugar. Então, a EBD, ela morreu na maioria das igrejas. Morreu, foi enterrada pelos pastores coveiros, que a enterraram, que a mataram e a enterraram dentro de suas igrejas, e de preferência não vão nem orar para que a EBD venha a ser ressuscitada. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.